Olá, meu querido aluno de BTA, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Administração e Empreendedorismo em Ciências Agrárias. A nossa primeira aula tem por título Formação e Transformações dos Espaços Agrários Brasileiros. A conhecida Revolução Agrícola, ou Revolução Neolítica, foi um período de transição na história humana, marcado pela passagem de um modo de vida nômade, baseado na caça e na coleta, para um estilo de vida sedentário, como a prática da agricultura e da criação de animais. Essa mudança radical ocorreu entre 10 mil anos a 12 mil anos atrás em várias regiões do mundo, como a Crescente Fértil, a China, o Sudeste Asiático, a África e a América. E teve como consequência o surgimento das primeiras comunidades agrícolas e o desenvolvimento de novas tecnologias e formas de organização social. Quais as principais características e consequências disso? Uma delas foi a sedentarização. Tá? A prática da agricultura e da criação de animais permitiu com que as pessoas se fixassem mais só no lugar, abandonando então as práticas de nomadismo e construindo aí assentamentos permanentes. Tá? Então, elas fixavam moradias, passando muito tempo naquele local, ficando mais sedentárias, não caminhavam tanto como os nômades, tá? Que caminhavam muito em busca dos seus alimentos. Essa nova agricultura aí, ela já é marcada por um comportamento mais sedentário, tá? Outro ponto importante foi o desenvolvimento de novas tecnologias. A Revolução Neolítica foi acompanhada de inovações, como a criação de ferramentas de pedra polida, a produção de cerâmica e a invenção da agricultura, que permitiram a produção de alimentos em maior quantidade. E é interessante perceber que aqui nesse momento a gente consegue já perceber não só o aumento em quantidade, tá? Mas também em qualidade. Claro que essa qualidade, essa quantidade, ela vai crescendo no decorrer dos anos, né? No decorrer de cada revolução. Houve aí um aumento da população. Isso aí, a maior disponibilidade de alimentos como resultado da agricultura e a criação de animais permitiu aí então um aumento considerável da população humana. Então agora tinha mais alimento para todo mundo, as pessoas estavam tendo uma qualidade de vida um pouco melhor, porque agora era agricultura de uma maneira mais racional, né? E aí a população humana tende a crescer. Né? Alimentos de melhor qualidade, mais saudáveis. Então a população humana tende a crescer, saindo desse momento aí de nomadismo. Outro ponto foi a formação das primeiras cidades e civilizações. Com o aumento da população, é claro, né, que isso ia acontecer. E a concentração de pessoas em assentamentos, surgiram aí então as primeiras cidades e civilizações. Exemplo disso a gente percebe na Mesopotâmia e no Egito. Então, com o aumento da população, faz-se necessário aí criar cidades, civilizar esse pessoal. Então, foi necessário agora que houvesse uma organização no ambiente físico para que as pessoas pudessem habitar melhor, produzir melhor, ter as suas terras, digamos assim. Mudança nos hábitos de vida e na organização social. A vida sedentária e a produção agrícola levaram a novas formas de organização social, com a divisão do trabalho e o surgimento de especializações em diferentes áreas. Todas as vezes que acontece um grau de evolução num local, numa cidade, num país, seja qual for a época, aconteceu mudanças
houve uma melhoria na qualidade de vida. Faz-se necessário que se divida trabalho, faz-se necessário o surgimento de pessoas especializadas em determinadas atividades, para que essas novas tecnologias, ou essas novas descobertas, essa evolução que está acontecendo naquele momento, não pare ali, mas que ela se expanda, que ela cresça. Então aí surge aí a necessidade de pessoas mais especializadas, né, nas diferentes atividades, para que aconteça uma melhor organização social, para que aquilo que se produza com melhor quantidade e melhor qualidade. Impactos na história, né? A Revolução Neolítica é considerada um marco na história da humanidade, pois marcou a transição pré-história para a história, com a escrita e o desenvolvimento das primeiras civilizações. Exemplo disso, o Crescente Fértil, na Mesopotâmia, foi um dos primeiros locais onde ocorreu a Revolução Neolítica, com o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, como o trigo, a cevada, a criação de ovelhas e cabras. Na China, a China também experimentou a Revolução Neolítica com o cultivo do arroz, o surgimento de comunidades agrícolas ao longo dos rios. Tá? Isso aí foi o que mais se percebeu na China. O Sudeste Asiático, tá, desenvolveu a agricultura do arroz e a domesticação de animais como porcos. Na África, a Revolução Neolítica ocorreu com o cultivo de milho e do desenvolvimento de culturas agrícolas. Já na América, a Revolução Neolítica foi caracterizada pelo cultivo de milho, feijão, abóbora, batata, além da criação de animais como a ilhama. Vamos aqui então à Revolução Agrícola na Antiguidade. A pergunta que não se quer calar é: por que foram abandonadas as práticas de coleta, de caça e de coleta para a agricultura? O que foi que houve? O que promoveu isso? Vamos lá. As mudanças no clima tornaram o ambiente frio ou muito seco para depender de fontes de alimentos selvagens. Agora o homem precisava também plantar, pensando no tempo, pensando no ambiente, pensando em todo o clima que estaria presente nas determinadas épocas do ano. Que clima era possível plantar determinada semente, ou qual tipo de animal poderia ser criado em determinada região. Não se cultivava aleatoriamente. Agora o homem começa a observar o clima, quais que são os vegetais que são mais propícios ao determinado clima, quais os animais que são mais ideais para determinado lugar. Isso é a introdução de tecnologias. Isso é o conhecimento do homem que ficou mais apurado. O homem buscou mais informação e a partir disso ele começa a perceber que tem que haver uma sintonia entre plantações, entre criações e clima. Tá? Animais bem adaptados ao clima, hoje a gente sabe muito bem disso, né? Que faz necessário que os animais tenham conforto térmico, tenham bem-estar animal, para que eles possam converter aquilo que produz em produtividade, né? Aumento na produção de carne, aumento na produção de leite, mas não só aumento na produção, mas também melhoria na qualidade, melhoria na conversão alimentar. Tudo isso hoje a gente vai percebendo aí, porque já tem muitos estudos, de lá para cá vieram muitos estudos, e agora, nesse exato momento, muitos outros estudos estão sendo aprimorados, estão sendo desenvolvidos, muitas pesquisas científicas estão sendo desenvolvidas para que se tenha melhor alimentos, para que se produza mais, a baixo custo, né? Para que se tenha um retorno financeiro muito maior. Outro fator importante foi o crescimento populacional, né?
aumentou a demanda por mais alimentos do que poderiam ser colhidos na natureza. Então agora eu preciso ter muito mais alimento do que antes, porque agora só o que a natureza me dá espontaneamente não é suficiente para que a população sobreviva. Então o homem precisou sair da coleta e da caça e da coleta, né? Vamos usar essa versão da caça e da coleta. O homem precisava agora cultivar a terra, ele não podia esperar que a natureza desse a ele tudo, né? A agricultura fornece mais alimento por áreas, mesmo que exigisse mais tempo e energia. Então agora eu tenho uma agricultura que me fornece mais alimento por área, porque agora o homem cultiva, ele usa racionalidade para cultivar e para criar, né? Ele não simplesmente coloca uma planta lá achando que ela não, ele vai acompanhar, observar o tudo que cerca aquele sistema produtivo. A caça excessiva pode ter ajudado a levar os mamutes peludos, por exemplo, e outras espécies da fauna, da megafauna, à extinção. O processo de domesticação das plantas teria tornado a agricultura um estilo de vida mais viável. Tá? Então o homem percebeu que era muito mais viável ele cultivar do que ele ter hábitos nômades, né? Tem aqui, eu fico aqui por esse período. Acabou o alimento, acabou a caça, eu migro para um outro local. O homem percebeu que isso não era interessante para a humanidade, né? Porque aí não ia ter alimento suficiente, a humanidade ia se esvair, se perder, né? Ia sucumbir. É interessante perceber, tem aí nos slides de vocês, tá? Os processos que a agricultura sofreu. Na primeira revolução agrícola, para a segunda, a gente percebe que de caçador e coletor, o homem passa agora a usar ferramentas manuais. Ele usa agora, aqui nessa segunda revolução, né, da primeira para a segunda, ele começa a usar agricultura rudimentar, trabalhar da agricultura rudimentar, com máquinas, ou melhor, máquinas não, com ferramentas rudimentares, como eu falei lá anteriormente, né, de pedra polida, né, ferramentas que auxiliariam no trabalho, não resolveriam todos os problemas como as máquinas que se tem hoje, mas elas auxiliavam. E da segunda para a terceira revolução agrícola, a gente percebe aí que houve uma agricultura na industrialização. Aconteceu aqui a industrialização. Agora tem máquinas a vapor, agora tem ferramentas mais que podem auxiliar o homem, né? Para arar a terra, para criar animais, ferramentas, já se tem aí a presença de automóveis. Então, a industrialização favoreceu em muito, né, a revolução agrícola no país. Da terceira para a quarta, nós temos aí uma agricultura pós-revolução verde, com a presença maciça aí agora de máquinas pesadas, né? Agora o homem lança a mão do melhoramento genético, aqui o homem começa a ter mais informações científicas, tem mais tecnificação, tem mais tecnologia nesse momento. E na quarta revolução a gente já tem aí na agricultura atual, que é a 4.0, essa agricultura, ela lança mão da inteligência artificial, né, da robótica, ela lança mão de máquinas mais tecnificadas, de mais tecnologia avançada, certo? Nós temos aqui o quarto tópico, que é a expansão do agro. A maioria dos animais de fazenda com os quais nós nos familiarizamos hoje foi domesticada há 6.000 anos antes de Cristo. 5.000 anos antes de Cristo, a agricultura era praticada em todos os principais continentes, exceto na Austrália.
Olha um ponto importante aqui. A domesticação é um processo biológico no qual, sobre a seleção do homem, nós selecionamos, nós monitoramos, nós viabilizamos tudo isso. Os organismos conseguem se desenvolver, eles desenvolvem, né, características que aumentam a sua utilidade, como quando as plantas fornecem sementes, frutas ou tubérculos maiores do que os seus genitores selvagens. Então, o homem aqui, nesse processo de expansão, ele faz uma espécie de seleção para ter alimentos mais resistentes a pragas, para ter alimentos de melhor qualidade, de maior tamanho, com uma coloração mais atrativa aos olhos do consumidor. Ele trabalha aqui os animais de uma maneira mais seletiva, ele não pega qualquer animal, né? Ele traz animais adaptados, fornece para esses animais conforto térmico, conforto ambiental, para que esse animal possa expressar todo o seu potencial produtivo, não só em produção, mas em produtividade. Aqui o homem ele começa a aprimorar pela sua inteligência a criação dos animais. Aqui o processo maior começa na racionalização de tudo aquilo que está sendo feito, tanto na agricultura quanto na pecuária. Os nutrientes fornecidos por essas culturas superférteis ajudam a prevenir a desnutrição, favorecendo o aumento generalizado da população após o século XIX. Os Estados Unidos se tornou um grande exportador de excedente de trigo e milho. O que foi que favoreceu essa posição dos Estados Unidos? Essa colocação de grande exportador de excedente de trigo e milho foram as expansões das ferrovias, canais de transportes, as novas máquinas para armazenamento e movimentação dos grãos, fornecendo aí grande parte para a Europa, que na época estava em escassez. Então, o fluxo que foi melhorado a partir das ferrovias, e dos canais de transporte, de máquinas de armazenamento, a movimentação dos grãos, tudo isso favoreceu a expansão dos Estados Unidos como grande exportador, né, de excedente de trigo e de milho. Atualmente, melhorias no transporte refrigerado permitiu enviar alimentos perecíveis para grandes distâncias, o que não era possível anteriormente, né? Para se enviar um alimento de um lugar para outro, por horas, por exemplo, dependendo da temperatura, da situação, aquele alimento perecia no transporte, né? Até de ficar armazenado já poderia se perder. Então aqui a gente passa a ter máquinas de transporte, ou melhor, transportes refrigerados, né, que podem transportar alimentos com maior segurança. Não só segurança quanto à durabilidade, quanto ao tempo de vida daquele alimento, como a manter a qualidade dos mesmos. No Brasil, o desenvolvimento da agricultura ocorreu desde os primeiros habitantes no país e foram sendo modificados e aprimorados durante a colonização, onde os estrangeiros que estavam nas terras brasileiras traziam consigo novas espécies vegetais, né, e técnicas de cultivo. Então, isso todas as vezes que a gente está estudando uma espécie animal ou algumas espécies animais ou de vegetais, quando a gente vai estudar lá na raiz da vinda daquele alimento para o Brasil, ou quando a gente vai estudar a história daquele alimento ou daquele animal, a gente percebe em muitos casos que aquele alimento não era da nossa região, mas eles vieram de outros países e sofreram um processo de adaptação aqui, né? Um processo de observação, de adaptação pelos produtores rurais. Isso para vegetais e para animais, né? Além disso,
Os estrangeiros tinham técnicas de criação e de cultivos diferentes dos que eram trabalhados aqui. Então, tudo isso favoreceu com que essas novas espécies de animais e de plantas pudessem progredir no Brasil. Um grande produtor agrícola no Brasil aí é Minas Gerais, com 55% da produção nacional, né? Então, Minas Gerais é um grande produtor agrícola do Brasil, né? Representa muito bem o nosso país. Com a descoberta do Brasil pelos europeus, os colonizadores usaram nossas terras para expandirem a agricultura. Isso aí a gente estuda lá em geografia, a gente estuda em história, né? Como que o Brasil foi explorado, qual que foi a situação do Brasil. No próxima aula nós vamos abordar ainda um pouco mais sobre isso. Então vamos aqui seguir o desenvolvimento da agricultura no Brasil. As plantas mais cultivadas no Brasil eram oriundas de outros países devido ao descobrimento. Foi o que eu acabei de falar, né? Foram trazidas muito de fora. O trigo e a cana-de-açúcar foram introduzidas em 1534, na capitania São Vicente, onde é a nossa querida São Paulo hoje, tá? Outras espécies de plantas foram sendo introduzidas e se adaptando ao nosso clima tropical. O agronegócio se tornou muito importante para o nosso país, tá? Nos municípios brasileiros que têm a agricultura como base da economia, existe maior oferta de emprego, crescimento das cidades, da qualidade de vida. Esse é um ponto positivo que deve ser observado. Então, o município que tem ali no seu entorno a agricultura como base na economia, ele é forte para o emprego, para o crescimento da cidade e a melhoria na qualidade de vida dos habitantes daquela região. Então, isso é muito importante. Na década de 1971, as fronteiras agrícolas do Brasil foram ocupadas, se tornando áreas intensivas em capital e tecnologias. Algumas cidades tornaram-se centro de referência, tecnologia e desenvolvimento, né? Então, a gente tem aí o Brasil em grandes destaques, né, nas áreas intensivas em capital e tecnologia. Tá? Há uma relação entre a modernização agrícola e o aumento da urbanização nos principais municípios produtores de grãos da fronteira agrícola moderna. Então, essas duas coisas estão muito bem relacionadas, né? Então, a modernização agrícola e o aumento da urbanização estão muito relacionados, né? Como principais municípios produtores de grão da fronteira agrícola moderna. Nesses locais, o percentual da taxa de urbanização é superior aos dos seus estados. Tá? O Brasil também se tornou um grande provedor de alimentos para o mundo e atualmente é um dos grandes líderes da agricultura, ou melhor, agrícolas do planeta. Aumentamos a nossa produção e a produtividade da agropecuária. Outro ponto importante, a exportação de grandes quantidades de alimento e a diminuição do custo relativo da cesta básica. Então, a gente conseguiu chegar numa situação muito boa aí em termos de exportação, né? Grande quantidade de exportação de alimentos e ainda diminuiu o custo das cestas básicas, relativo das cestas básicas. A partir de 1975, observa-se um expressivo crescimento da produtividade. A produção girava em torno de 1.500 quilos hectare e atingiu cerca de 4.000 quilos por hectare em algumas culturas.
nos tempos aí atuais, é o que se pode perceber. Então, houve um grande crescimento, a produção aumentou em produtividade, né? De 1.500 passou para 4.000 quilos hectare em algumas culturas, tá? Isso é bem interessante. De importador de alimentos, o Brasil agora se transformou em 50 anos, num período de 50 anos, em um dos maiores exportadores mundiais. Então, o Brasil alcançou aí uma posição considerável na agricultura, né? A produção de cereais, por exemplo, milho, arroz, trigo, aumentou de 0,29 para 0,39 toneladas por pessoas entre 1961 e 2014. Como resultado do aumento da agricultura, ou melhor, do aumento da produtividade ao longo do tempo. Então, tudo isso aí é resultado da produção em produtividade. Tá? Algumas pessoas têm um pouco uma certa confusão quanto à produção e produtividade. Então vamos lá. A produção. Se uma área consegue me dar, uma planta consegue me dar 20 frutas, sem eu adubar, sem eu fazer nenhum tipo de melhorias naquela área. Então aquela planta, ela consegue produzir 20 unidades. Mas se eu adubo, se eu rego, se eu proporciono um clima favorável àquela planta, de 20 unidades que ela conseguia me produzir, ela consegue agora aumentar a produção em produtividade, me fornecendo o dobro, o triplo daquilo. Né? Se era 20, agora ela consegue me dar 40, me dar 60 e assim por diante. Né? Porque eu introduzi ali tecnologia, porque eu melhorei a terra, porque eu adubei e uma série de fatores. O homem começa a levar para aquele ambiente. Houve um aumento de aproximadamente 73% da produção associado a um crescimento de apenas 31% em novas terras. A população cresceu mais de 60% nesse período. Né? O agronegócio responde por 1/4 do produto interno bruto. 1 em cada 3 trabalhadores brasileiros está empregado em lavouras, criações, agroindústrias e na produção de insumos. Municípios que têm a agricultura como base na economia apresentam a maior evolução no índice de desenvolvimento humano do que regiões classificadas como não agrícolas, tá? Analisando aí apenas o IDH de regiões onde se cultivava cana-de-açúcar, milho e soja, se observava um crescimento de até 73% do IDH nas últimas décadas. Em regiões não agrícolas, o crescimento foi aí de 57%. O Brasil e a agricultura, né? E a economia, vamos lá. Brasil, agricultura e economia, que é o tópico 6, tá? O que aconteceu aqui? A tecnologia, a digitalização dos processos e a introdução de ferramentas de precisão no campo atrai novos talentos e exige profissionais cada vez mais qualificados. Foi o que falei aí anteriormente em outro momento, aqui nessa aula de hoje. A agricultura continua a fornecer alimentos e outros produtos para a população que continua a crescer. Tá? E aí, se vocês observarem, eu já até falei, nós vamos aqui, antes, em 1950, a mão de obra, a agricultura era intensiva, com mão de obra, baixa qualidade, baixa produtividade, não era tecnificado, não se tinha tanto conhecimento assim. E aí a gente vai percebendo que houve a Revolução Verde, com a introdução do melhoramento genético, uso de pesticidas, fertilizantes, máquinas agrícolas,
É isso aí em 1950. Em 1990, a gente percebe que houve já uma evolução. A agricultura agora é de precisão, sistema de posicionamento global, biotecnologia, ou melhor, software de aplicação agrícola. Então a gente já percebe uma mudança, né, acontecendo aqui na agricultura. Em 2015, agora é tudo computação em nuvem, rede de sensores, drone, imagens de satélite, big data, aplicações de móveis, né? Então a gente vai percebendo aí muitas mudanças ocorrendo. Atualmente, né, o homem agora na agricultura, ele lançou mão de inteligência artificial, robótica, biologia, cinética, impressão 3D, 4D, a agricultura vertical. Então a gente percebe agora que está tudo muito tecnologia avançada. Essa colocação é a ideal. A agricultura familiar tem grande importância no comércio de alimentos básicos no mundo, representa aí cerca de 500 milhões de propriedades distribuídas ao redor do mundo. O Brasil está em evidência e cresce gradativamente. A tecnologia de irrigação, pesquisa de produção em ambiente protegido e desenvolvimento de novos insumos agrícolas também proporcionaram a ampliação da diversidade dos alimentos, além de ofertar alternativas sustentáveis para produtores. Outro ponto importante é que não existe desenvolvimento sem considerarmos pessoa. A agricultura deve ser sustentável. Empresas e setores têm se empenhado para equilibrar o tripé que define o conceito de sustentabilidade, que é econômico, ambiental e social. Muito obrigada por hoje, queridos, e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.